Essa apresentação sobre uma hipersensibilidade foi realizada pelos alunos José Guilherme, Laiane, Marcelo, Mário Paulo e Vitória. Vamos iniciar com um caso clínico, que ilustrará o assunto abordado neste vídeo. Paciente do sexo feminino, 23 anos, comparece à consulta médica relatando estar muito incomodada pelo aparecimento de lesões eritematosas em face, decote e membros superiores, com 6 meses de evolução. Relata febre e vermelhidão no corpo ao se expor ao sol. Atualmente, sente dor em pequenas articulações das mãos, punhos e joelhos, pela manhã e à noite, sem evidência clínica de sinovite. Relata ainda mialgia, perda de peso e queda de cabelos. Qual sua suspeita diagnóstica? Se você disse lúpus eritematoso sistêmico, sua resposta está correta e será explicada pela epidemiologia e apresentação clínica, abordadas mais à frente. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune crônica que tem uma dimensão psicossomática prevalente, que evolui com períodos de quiescência, sendo importante considerar o estresse e o sofrimento psicossocial no seu desencadeamento, agravamento e possível controle. Essa doença é marcada por autoanticorpos anti-antígenos localizados em variadas regiões celulares, e isso se manifesta clinicamente em lesões em diversos tecidos. O diagnóstico de lúpus é feito quando 4 das 10 manifestações clínicas são observadas simultaneamente ou de forma sequencial, sendo elas eritema malar, que são erupções que aparecem no rosto do paciente, também conhecido como asa de borboleta, devido ao formato mais comum das vermelhidões. Também existem outros sinais, como eritema discoide, fotossensibilidade aumentada, úlceras mucosas, artrite não erosiva, serosite serofibrinosa e alterações renais, neurológicas, hematológicas e imunológicas. Em relação à epidemiologia da doença, os dados são, em sua maioria, dos Estados Unidos, onde a doença é prevalente. Lá, são diagnosticados 6 casos em 100 mil pessoas. Também existem alguns dados brasileiros, como na cidade de Natal, onde são 8,7 casos por 100 mil, e na cidade de Cascavel, onde são 4,8 casos por 100 mil. A doença é mais comum em mulheres, em torno de 9 mulheres para 1 homem, e em negros, 1 em cada 250 mulheres negras americanas. E a faixa etária mais comum de surgimento é dos 15 aos 40 anos. Também é comum a associação familiar, pois de 10 a 20% dos pacientes apresentam algum familiar com quadro reumatológico ou de doença autoimune. Dentre os possíveis fatores de risco e desencadeantes da doença, é importante ressaltar que, apesar dos avanços verificados nos últimos anos, a etiologia do lúpus ainda se mantém obscura. Contudo, sabe-se hoje que vários fatores se correlacionam a fim de quebrar a tolerância do organismo ao próprio. Sendo assim, podem-se destacar alguns deles, como a predisposição genética, sendo que entre os genes consensuais quanto ao seu papel na predisposição da doença estão aqueles relacionados ao complexo de histocompatibilidade, componentes do complemento e receptores do componente Fc da imunoglobulina G, sendo que um dos exemplos são a lectina 2 de ligação à manose e os componentes precoces da via clássica do complemento, como C1q, C1r, C1s ou C2. Um outro fator associado diz respeito à questão hormonal, uma vez que a grande maioria dos pacientes são do sexo feminino e que se observa maior risco em mulheres expostas a contraceptivos ou terapia de substituição hormonal. Além disso, o sistema imune apresenta um certo dimorfismo sexual, sendo que as mulheres apresentam maior produção de anticorpos e resposta imunicelular aumentada após imunizações. O terceiro fator diz respeito à possibilidade de associar fatores ambientais com o aparecimento da doença, como é o caso do tabagismo, como pode ser observado no gráfico. Logo, tabagistas possuem um risco muito maior de desenvolverem a doença quando comparados com ex- ou não tabagistas. Além disso, há também a possibilidade de que a exposição exacerbada à radiação UV seja um fator predisponente, uma vez que a maioria das lesões cutâneas ocorrem em zonas expostas ao sol. Por fim, vários estudos se direcionam também para outros fatores, como o álcool, estresse, cosméticos ou vacinas, embora nesse caso a suscetibilidade não seja ainda bem definida. A herança de alelos HLA
É um fator importante para a determinação da deficiência de algumas proteínas da via clássica do sistema complemento. Essa deficiência gera defeitos na remoção de imunocomplexos e de células apoptóticas. Essa herança pode gerar também polimorfismo nos receptores Fc inibidor, o que quebra a tolerância das células B autorreativas. A partir de gatilhos externos, como raios ultravioleta, há um estímulo ao aumento da apoptose celular, com consequente remoção inadequada dos núcleos dessas células, promovendo a liberação de antígenos nucleares. As células B autorreativas irão produzir anticorpos contra esses antígenos nucleares e formarão um complexo anticorpo-antígeno. Após a formação desse complexo, este será internalizado via endossomos por células dendríticas e células B. No endossomo, o complexo se liga aos receptores Toll-like endossomais, provocando um estímulo para a produção de anticorpos pela célula B e estimula a liberação de interferon-alfa pelas células dendríticas. Esses fatores promovem altos níveis de IgG persistentes e maior taxa de apoptose, respectivamente. Nas lesões microscópicas, os autoanticorpos são os mediadores. A maioria das lesões viscerais são causadas pela deposição de imunocomplexos, e nos tecidos é comum núcleos de células danificadas reagirem com anticorpos antinucleares, perdendo seu padrão de cromatina e tornando-se homogêneas. Isso produz os corpos LE, que são qualquer célula fagocitária que tenha englobado o núcleo desnaturado de uma célula lesada. Elas eram usadas como diagnóstico, mas hoje em dia nem tanto, pois elas aparecem em outras condições também. Aqui nessa imagem nós podemos observar um desses corpos LE, onde o núcleo fagocitado seria esse mais periférico e basofílico. Nas lesões renais, a deposição de imunocomplexos acontece principalmente no mesângio, ao longo da membrana basal e pelo glomérulo. Há 6 padrões de doença glomerular vistas no lúpus, podendo ter sobreposição e evolução de uma classe para outra. O tipo 4 é o mais comum e o mais grave, onde metade ou mais da metade dos glomérulos serão afetados. Nele, há proliferação de células endoteliais, mesangiais e do espaço de Bowman, sendo que essas lesões podem evoluir para a cicatrização do glomérulo. Nessa lâmina, podemos observar uma glomerulonefrite do tipo 3, onde estão indicados 2 focos de lesões necrosantes. A proliferação celular não é evidente neste caso. Nessa outra lâmina, podemos observar uma nefrite lúpica do tipo 4, que é o tipo mais frequente, e também observamos um aumento da celularidade em todo o glomérulo. Nas lesões na pele, as áreas envolvidas apresentam uma degeneração vacuolar da camada basal da epiderme. Além disso, na derme há edema variável e uma inflamação perivascular. Nessa lâmina de pele está evidenciada pela seta uma degeneração hidrópica na camada basal da epiderme. Lesões macroscópicas acometem, por exemplo, a pele e ocorrem em cerca de 80% dos casos, sendo mais características as manchas avermelhadas nas maçãs do rosto e dorso do nariz, denominadas lesões em asa de borboleta e que não deixam cicatriz. As lesões discoides, que também ocorrem mais frequentemente em áreas expostas à luz, são bem delimitadas e podem deixar cicatrizes com atrofia e alterações na cor da pele. Na pele também pode ocorrer vasculite, que é a inflamação dos pequenos vasos, causando manchas vermelhas dolorosas em pontas dos dedos das mãos ou dos pés. O sinal de Raynaud, presente também em outras doenças, se inicia após exposição ao frio ou situação de estresse intenso, e se caracteriza por áreas empalidecidas e cianóticas bem delimitadas em um ou vários dedos, provocadas por vasoconstrição de pequenos vasos da região. Inflamação das articulações ocorre, em algum momento, em mais de 90% das pessoas acometidas. A inflamação das pleuras e a do coração são relativamente comuns, podendo ser leves e assintomáticas, ou se manifestar com dor no peito, falta de ar e palpitações. A inflamação dos rins
É uma das que mais preocupam e ocorre em cerca de 50% das pessoas com lúpus eritematoso sistêmico. As alterações neuropsiquiátricas são menos frequentes, mas podem causar convulsões, alterações de humor ou comportamento, as psicoses, depressão e alterações dos nervos periféricos e da medula espinhal. As alterações nas células do sangue podem causar anemia, leucopenia ou trombocitopenia. Os sintomas causados pelas alterações nas células do sangue são muito variáveis. Com o segmento ambulatorial bem feito, as pessoas acometidas têm condições de levar a vida normal. Lúpus é uma doença grave, especialmente se houver lesão renal e cerebral. Mas hoje podemos contar com um contingente terapêutico importante e com antibióticos mais modernos que protegem contra infecções e garantem sobrevida maior para estes pacientes.